Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Biologia e Ciência mais Biologia e Ciência na sua vida. Nessa aula vamos fazer agora um cruzamento envolvendo a primeira lei de Mendel, onde você vai ter dois indivíduos que são heterozigotos para a característica cor dos olhos. A primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: os olhos azuis eles são determinados por genes recessivos, então eu vou representar esses genes recessivos pelas letras minúsculas azinho e azinho. Então toda vez que uma característica é recessiva, eu represento por letras minúsculas. Logicamente, se olhos azuis são recessivos, olhos de outra cor que não seja azuis, eu vou considerar dominantes. Então eu vou representar os genes dominantes dessas duas formas, ou azão-azão para o gene homozigoto dominante, ou azão-azinho para o gene que é heterozigoto, então, onde eu tenho um gene que é dominante, azão, e um gene que é recessivo, azinho. Ou seja, toda vez que aparecer azinho-azinho no meu cruzamento, eu sei que o indivíduo tem olhos azuis. Toda vez que aparecer olhos castanhos, eu sei que o indivíduo vai ser ou azão-azão ou então azão-azinho. Então isso aqui eu já busco logo no começo da questão que eu vou resolver. Considerando que o casal é heterozigoto, significa dizer que ambos têm os olhos castanhos. Então o homem será azão-azinho para a característica cor dos olhos e a mulher também será azão-azinho. Mas o que seria dizer que ele é azão-azinho? Significa dizer que os genes desse indivíduo são diferentes. Ele tem um gene que é dominante e um gene que é recessivo. Esse gene que é dominante eu represento pela letra maiúscula azão. Esse gene que é recessivo eu represento pela letra minúscula que é o azinho. E que seria o gene? Seria um pedaço do DNA, aquele pedaço do DNA que é responsável por uma característica. Então note que o DNA da direita, nesse trecho, é diferente do DNA da esquerda. Tá? Então eu tenho genes que são diferentes, portanto heterozigóticos. O mesmo se repete para a mulher. Nota que o gene da esquerda ele é diferente, né, aquele trecho de DNA da direita, para aquela característica que são as cores dos olhos. Uma vez sabendo disso, eu vou ter que realizar a separação desses genes. Por que eu tenho que separar esses genes? Olha, quando estamos formando espermatozoide, que são as células de reprodução, ou no caso das mulheres, os óvulos, esses genes eles não são passados juntos, eles são separados. Portanto, eu vou dizer que um dos espermatozoides poderá carregar o gene dominante, azão, e um outro espermatozoide poderá carregar o gene recessivo, que é o azinho. Da mesma forma, a moça, quando ela está formando os óvulos, um dos óvulos poderá carregar o gene dominante azão e o outro óvulo, um outro qualquer, poderá carregar o gene recessivo, que é o azinho. Uma vez sabendo disso, né, eu realizei a separação, a gente vai partir para o cruzamento. Então aqui nós temos o quadro de Punnett e a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos escolher um desses lados para colocar o gene dominante azão, ou seja, o espermatozoide que está carregando aquele gene do homem, e vamos escolher um outro espaço para colocar o gene recessivo do homem, azinho, com aquele espermatozoide. Mesma coisa para a mulher, escolher uma das regiões do quadro de Punnett para colocar o óvulo que estaria carregando o gene dominante azão, e a mesma coisa para o óvulo que poderia carregar o gene recessivo azinho. Então agora eu vou realizar o cruzamento. Vamos lá? É o seguinte: a mulher ela está doando o gene azão e o homem está doando o gene azão também. O que é que vai acontecer? O espermatozoide encontra com o óvulo, vai gerar um bebê azão-azão. E aí eu já começo a ter as minhas informações para poder encontrar a proporção genotípica e a proporção fenotípica. O que seria a proporção genotípica? Seriam os genes que teriam aparecido nesse cruzamento. Qual foi o primeiro gene que apareceu? O gene homozigoto dominante, azão-azão. Então eu vou colocar aqui do ladinho, proporção genotípica, azão-azão, apareceu uma vez. Agora eu quero ir para a proporção fenotípica. O que é que isso manifesta? Qual é a característica que isso manifesta? Lá no começo a gente viu que isso aqui vai manifestar olhos castanhos. Então eu vou escrever aqui na proporção fenotípica, olhos castanhos apareceu uma vez. Tranquilo? Vamos para o próximo cruzamento. Considere agora que o homem está doando esse espermatozoide carregando o gene azão e a mulher está doando este óvulo carregando o gene azinho. Então eu tenho um gene heterozigoto ou um óvulo, né, fecundado, que seria um zigoto, que eu vou chamar de heterozigoto, azão-azinho. O que é que vai acontecer aqui? Eu vou olhar se isso já apareceu alguma vez na proporção genotípica. Notei que não apareceu, eu vou escrever aqui, azão-azinho apareceu uma vez na proporção genotípica.
Agora, para a proporção fenotípica, o que é que isso manifesta, pessoal? Olha, eu sei que isso aqui manifesta olhos castanhos. Isso eu vi lá no começo, na minha interpretação da questão. Então, eu vou botar aqui, ó. Olhos castanhos apareceu mais uma vez. Vamos para o próximo cruzamento. A mãe está doando gene dominante azão, o pai está doando o gene recessivo azinho. Como resultado, o bebê será aqui, ó, heterozigoto. Isso aqui já apareceu alguma vez? Eu notei que já apareceu na proporção genotípica, os genes azão, azinho. O que é que eu vou fazer? Ó? Colocar mais o número 1 aqui. Então, estou dizendo que já apareceram 2 vezes. E agora eu quero saber a proporção fenotípica. O que é que isso manifesta, pessoal? O que é que manifesta azão, azinho? Eu sei que manifesta olhos castanhos. Então, coloco, apareceu mais uma vez, olhos castanhos. Tranquilo? E aí vamos para o nosso último cruzamento. Considera que a mãe está doando o gene azinho recessivo, coloquei aqui, e o pai está doando o gene azinho também recessivo. Como resultado, o bebê será azinho, certo? E aí eu vou olhar, já apareceu alguma vez isso aqui na proporção genotípica? Não, então eu vou colocar aqui, ó, o gene azinho apareceu uma vez. O que é que isso, pessoal, manifesta? Qual é o fenótipo que isso está manifestando? Qual é a característica? E aí eu vejo que ele manifesta olhos azuis. Então eu vou colocar aqui, ó, olhos azuis apareceu uma vez. E agora ficou bem fácil. Qual é a proporção genotípica que é comum as questões a pedirem? Será 1 para 2 para 1. Por que 1 para 2 para 1? Porque eu estou dizendo que apareceu uma vez o gene azão, 2 vezes o gene azão e uma vez o gene azinho. Agora vamos para a proporção fenotípica. A proporção fenotípica será 3 para 1. Por que aconteceu isso? Ó, apareceu 3 vezes olhos castanhos e apareceu uma vez olhos azuis. Então é bem fácil você encontrar a proporção genotípica e a proporção fenotípica. Outra forma também é você calcular a porcentagem. Tá? Considere que cada quadrinho desse corresponde a 25%. Então eu tenho 25 aqui, 25 e mais 25, totalizando 100%. E aí, pessoal, se eu perguntar qual a probabilidade de nascerem indivíduos com olhos castanhos? Bom, basta eu somar as vezes que apareceu aqui, ó, multiplicar, na verdade, eu posso somar também. Mas basta eu fazer 3 vezes 25 e aí eu encontro 75% de chance de olhos castanhos. E se eu quiser saber qual a probabilidade de nascer com olhos azuis? Bom, apareceu uma vez olho azul, então eu multiplico 1 vezes 25 e vou encontrar 25% de chances, tá? A mesma coisa pode ser feita pela proporção genotípica. Outra forma também é trabalhar como se fosse em fração. Então eu posso dizer que aqui corresponde a 1/4 e cada um desses quadrados corresponde a 1/4, totalizando os 4 quadrados. Bom, pessoal, com isso a gente encerra mais essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa aula ajude vocês de alguma forma e até a próxima.